Boa noite, hoje a nossa aula do dia 20 de maio de 2021, a disciplina de Administração Financeira. Nosso encontro de hoje, na primeira parte, a gente vai fazer a correção do exercício. Na aula passada eu deixei um exercício para vocês e a gente vai finalizar o nosso tópico, né, que vai tratar a respeito de orçamento de capital, que envolve muita questão de análise de investimentos. A gente foi fazendo vários cálculos ao longo das aulas, foi algo bem bacana. Tenho certeza que vocês estão craques ali para calcular valor presente líquido, taxa interna de retorno. Fizemos cálculo ali, mostrei para vocês a intersecção de Fisher, né? Quando você tem os projetos, em que ponto que o projeto A e o B, né? Quando vale a pena um investimento incremental. Como assim, professor? Não entendi nada. Quando você tem situações onde o valor do investimento é diferente e se questiona se valeria a pena pagar a mais, 50 mil, 100 mil, 200 mil, e daí a gente faz toda uma análise, foi bem bacana, a gente conseguiu trabalhar e consegue, inclusive, achar a intersecção de Fisher. Na nossa aula final, aula passada, nós tivemos a oportunidade ainda de verificar como é que é feito quando eu tenho projetos, né, de investimento com vidas úteis diferentes. Então, fizemos o cálculo e daí a gente calculou algo que é chamado como se fosse o valor presente líquido anual. Tá? Com isso, a gente finalizou e o pessoal está craque para fazer a conta, tanto na calculadora HP, se alguém perdeu uma aula pode voltar, né? As aulas estão todas no sala de aula, todas elas estão disponíveis. Elas estão disponíveis no YouTube, só que no YouTube, nossas aulas desse semestre, eu botei elas como não listado, que eu estava conversando aqui com o Ronaldo. Então, assim, quem tem o link acessa, mas ele não está no público, ele não está no localizar, né? Por fim, nós finalizamos com esse exercício. O que é o exercício e qual que é o norte? Quando a pessoa vai fazer um concurso público, não é permitido o uso da calculadora HP12C, né, ou a calculadora científica, e a pessoa faz tudo, né, é ela, Deus, o cérebro dela, né, e as habilidades que ela tem. Como é que é cobrado o conteúdo? Esse conteúdo, ele é cobrado com questões que demonstram se a pessoa conhece ou não sobre o assunto, sobre o tema, né? Então, os cálculos eles vão envolver mais a questão da análise de gráfico, ou ele já traz o cálculo, ele já traz a resposta do cálculo, e ele quer saber se você consegue, né, desenvolver a resposta. Só um pouquinho, quis ampliar aqui e sair da tela. Beleza. Então, vamos começar a nossa correção do nosso exercício de hoje. Estou tentando puxar a barrinha. Ver se ele tem aqui. Ah, agora consegui. Beleza. Então, vamos lá. Primeira questão. Vamos fazer a nossa resolução, né? O diretor financeiro de uma empresa está estudando a substituição de uma máquina velha por uma máquina nova. Está legal ali, né? 3 propostas foram oferecidas à empresa, cujo investimento inicial é o mesmo para todas elas. Então, todas elas têm o mesmo investimento, beleza. O gráfico dos perfis de valor, né? Os gráficos dos perfis de valor presente líquido, que é o VPL, resume os resultados encontrados na análise do diretor financeiro. Se a empresa trabalha atualmente com um custo de oportunidade de 20% ao ano, indique qual ou quais propostas devem ser aceitas, né? Então, o que acontece? Estão vendo aqui o gráfico, tem as respostas, né? Então, eu tenho somente a A, somente a B, somente a C, né? Ou A, B, ou B e C. Beleza, já não tem todas. O que acontece? Comentei já em outras aulas, né? E na aula passada, antes de a gente começar o exercício, eu dei uma frisada sobre o assunto. Esse ponto aqui, ó, onde a linha C, por exemplo, encosta aqui o eixo, né? Ele significa a taxa interna de retorno. Então, valor presente líquido, ou net present value, tá? E aqui o percentual. Então, a taxa interna de retorno, que nem a gente viu ali a questão do conceito da taxa interna de retorno, ela significa o quê? É uma taxa de juros que ela faz com que todo aquele fluxo, né, o resultado do fluxo do investimento em comparação às receitas que vai tendo, ou o fluxo em si, né, se iguale a zero. Então, quando a taxa interna de retorno aqui, vamos entender que isso aqui está próximo dos 10 aqui, né? Ou 10. Quando chega nesse percentual aqui, o valor presente líquido é zero. Então, do projeto C está aqui perto dos 10, do projeto B está aqui nos 18, e o projeto A está aqui em cima nos 25.
Moral da história. Se eu tenho um custo de oportunidade que é 20 e o meu projeto, né, o que eu devo aceitar? Só os que tenham retorno de igual, no mínimo igual, que daí vai ser indiferente se investe ou não, ou maior. Então, o único que tem um percentual, né, maior do que 20, maior ou igual, é o projeto A. Todos os outros, se a pessoa fosse fazer o cálculo na calculadora, ia dar valor presente líquido negativo. Legal? Essa questão aqui eu gosto bastante. É legal de trabalhar em prova, dá para trabalhar em prova, porque dá para chegar aqui, ó, e dá para mudar. Se fosse 15, daí dava para aceitar o B e dava para aceitar o A. Se fosse um de 5, dá para aceitar todos. Legal? Então, se o custo de oportunidade for 20, que é o que está pedindo em questão, somente o projeto A. Ou seja, somente a proposta A deve ser aceita. Questão número 1, resposta letra A. Beleza, vamos para 2. Questão número 2, ele conta assim, ó, um empresário brasileiro decidiu implantar um museu. Só um pouquinho. Olha, eu não sei qual que era a mensagem, mas eu recebi uma mensagem, acho que é uma aluna da nossa turma, aí já mandei o link, né? Um empresário brasileiro decidiu implantar um museu de odontologia e está em dúvida sobre qual é o melhor local para realizar seu empreendimento. Inicialmente, pensou em 4 cidades localizadas em regiões distintas e solicitou que o analista financeiro preparasse uma tabela com os indicadores, né, indicadores financeiros, utilizando os nomes simbólicos para cada uma das opções, com o objetivo de sua escolha, com o objetivo de que sua escolha não fosse influenciada por aspectos subjetivos. Beleza. Vou só fechar o meu WhatsApp Web, que fica tocando ali, e daí eu pensei que era do coisa, é aluna da disciplina de segunda, aí eu vejo depois o meu WhatsApp. Então tá, qual que foi o objetivo aqui nessa questão? O cara está pensando em desenvolver ali o museu de odontologia, só que, o que acontece? Se às vezes tem a localidade, aí acaba influenciando, né? O cara olha e fala assim, o que é melhor? Será que é melhor em uma cidade, sim, uma cidade do interior, ou será que é melhor litoral? Aí pode dar uma pesada, né? Então, às vezes, a pessoa poderia estar decidindo numa questão que não envolvesse uma análise mais técnica, e daí iria para uma questão, né, subjetiva. Como aqui no caso ele quer uma resposta com base nos resultados, ele pergunta assim, olha, vamos criar uns nomes para as cidades, e colocou lá o nome dos dentes, né? Molar, canino, pré-molar e siso, né? Já que é um museu de odontologia, e daí não haveria essa questão de uma subjetividade na escolha, e é para escolher justamente com base nos dados. Que nem eu falei, nos concursos você já tem os cálculos feitos, né? Então os caras não precisam calcular. Aqui o que ele traz? Ele traz o payback simples, que foi o que nós calculamos, é o tempo de retorno do investimento. Molar, 4 anos e 75, né? Quase 5 anos, canino, 8 anos, pré-molar, menos de 4 anos, 3 anos e pouco, e o siso, né? 6 anos. Aí a gente tem o payback descontado. O payback descontado, ele é como se fosse fazer o cálculo do payback, só que ele traz cada um dos valores ao momento zero. Então, por exemplo, aquele 100 mil, digamos que fosse 100 mil, lá no ano 5 ele joga na calculadora e ele traz a PV, a valor presente. Tá? E ele faz isso com cada um deles para daí achar o payback descontado. Pessoal que é de ciências contábeis, semestre que vem vai ter uma disciplina que vai trabalhar mais fortemente na questão de análise de investimentos. Eu acho que vai ser o professor Sigoff. O professor Sigoff é um professor muito bacana, né? Graças a Deus está bem, já voltou para casa. E daí acredito que ele vai trabalhar com vocês a respeito do payback descontado, tá? Se não, também me coloco à disposição ali para comentar ou até para indicar um vídeo ali que a gente tenha gravado sobre o assunto. Valor presente líquido a gente calculou, taxa interna de retorno.
O que a gente consegue ver observando ali os 4 projetos, né? Ó, valor presente líquido do molar, 38 mil, canino, menos 22, pré-molar, 95, siso, 10 mil. E embaixo, custo de capital. Todos eles aparecem igual. Claro, custo de capital é a taxa mínima de atratividade, foi o percentual que foi utilizado para que fossem apurados os cálculos, né? E aqui a gente observa o quê? A taxa interna de retorno. Para você analisar um projeto, você tem que comparar com o custo. Então, todos que tiverem percentual maior do que o custo de oportunidade devem ser, né, poderiam ser aceitos. Beleza. O que a gente observa? Que o canino, tipo, o canino ali, a taxa interna de retorno é menor do que o custo de oportunidade, por isso que o valor presente líquido deu negativo, né? Então, e o índice de rentabilidade deu menor que 1. É um investimento que não se paga. O que ele faz? Ele vai lá e ele pergunta, né, qual que é a ordem de preferência. Vamos dar uma olhada. E tem um cuidado. Aqui, a questão está bem bacana para vocês. Na questão de concurso, o que acontecia? Ele trazia a questão com todas as opções como sendo a resposta à letra A. Aí o cara olha, ele vê a sequência, vê a resposta A. Então, assim, ó, qual que é o melhor de todos? Deve ser o pré-molar, 95 mil. Segundo melhor, molar. Então, pré-molar, molar, siso. Pré-molar, molar e siso. Deixa eu só permitir acesso aqui do Nathan. Pré-molar, molar e siso. Ó, é a resposta A. E, se alguém está olhando aqui, pode ser que diga assim, professor, eu acho que é a E. Porque a E também traz pré-molar, molar e siso, e ela traz, inclusive, o canino. Só que olha só o que ele pergunta. Os projetos viáveis. Então, assim, ó, o canino, ele não é viável, ele não se paga, ele é um projeto que o cara vai perder dinheiro. Os projetos viáveis, então, resposta da 2, alternativa letra A. 2, letra A. Beleza? Foram bem? Acertaram? Como é que foram? Deu? Vocês foram bem, né? Não? Um empreendedor deparou-se com 2 possibilidades. Ó, Eduardo disse que sim. De novos negócios. A primeira envolvia a prestação de serviços de obra civil para a abertura de poços artesianos. E a segunda, de prestação de serviços de limpeza pós-obra. Isso aqui acho que foi uma questão do ENAD. Feita a análise acurada, né, das opções, as informações sobre os 2 negócios foram da seguinte forma. Então, ó, o cara tem aqui, né, 2 possibilidades: poços artesianos e limpeza pós-obra. Vamos ver o que vai dizer os 2 aqui. Cadê minha seta? Aqui. Pronto, arrumei ele, estava aparecendo na folha direita. Então, vamos ver o que ele diz aqui. Poços artesianos. Poço artesiano, ele tem um alto potencial de mercado. Tá legal, pô, bacana. Ele tem um número moderado de concorrentes no mercado. Aí olha só o final. Taxa interna de retorno inferior ao custo de capital. Tá, tipo assim, ó, tem um alto potencial de mercado, tem um número moderado. Aqui, lembrando, né, quando a pessoa vai fazer o ENAD, o cara tem as diversas disciplinas que ele estudou. Aí o cara pensa assim, porque eu tenho noção ali de negócio e tudo mais. Só que a lógica é a seguinte, cara, se o projeto é inviável, tipo, o cara fez as contas, tem um alto potencial de mercado, botou o cálculo na calculadora, viu a questão financeira, vai perder dinheiro. Aí o cara vai dizer assim, eu vou investir porque eu acho bonito? Não, né? Se o cara acha bonito, ele faz, mas não pensa como um negócio. Sei lá, tipo, o cara tem um hobby, mas não vai dizer que vai ser um negócio que vai dar retorno. Professor, ninguém tem hobby de perder dinheiro. Beleza, então ele arranja um outro hobby, né? Já que ninguém vai ter hobby de perder dinheiro. Poços artesianos, por ter a taxa interna de retorno menor do que o custo de oportunidade, é um projeto inviável. Todas as respostas que forem trazer isso como resposta, na verdade, não estaria certo, tá? A outra, limpeza pós-obra. Tem um potencial de mercado? Meia boca, mediano. O número de concorrentes é pequeno, isso é bom, né? E a taxa interna de retorno é superior ao custo de
capital. Ou seja, entre os dois, né, ele deve optar pela limpeza de pós-obra, legal? Com base nessas informações e atendidos os critérios de viabilidade de um novo negócio, esse empreendedor deve optar por investir em... Então, o que ele deve investir? A gente viu que era a limpeza pós-obra. Aqui ele diz: poços artesianos, pois em longo prazo o alto potencial lhe permitirá ampliar a participação. Como vocês aprenderam a fazer os cálculos, se daria retorno, porque às vezes ele pega aqui quem não tem a mínima noção do que está falando. Se você aprendeu a fazer os cálculos, você viu que o quê? Se é um negócio que vai crescer, que vai dar retorno no futuro, tudo isso vai estar na planilha. Isso vai constar essa informação. Se essa informação já consta lá no longo prazo e deu negativo, significa que o negócio não se paga. Então a A está errada. Limpeza pós-obra, pois o pequeno número de concorrentes lhe permitiria aproveitar o potencial de mercado, ainda que mediano, e a taxa de retorno favorável. Parece que é essa. Parece que é essa. Vamos ler as outras. Poços artesianos, caso seu perfil incluísse a alta tolerância ao risco, ou limpeza pós-obra, não, tá? Não é isso. A letra D diz nenhum dos dois, também não é, porque a gente viu que limpeza pós-obra ele pode aceitar. E a letra E diz qualquer um dos dois, uma vez que ambos apresentam possibilidade de sucesso. Não. Às vezes, se a pessoa ficou na dúvida, na hora que ele vai lendo as respostas, o cara fala, peraí, mas tem um aqui que não é favorável. Daí o cara já começa a ver que alguma coisa, né, lendo as alternativas ali que... A quarta questão, ela é uma questão, né, que ele traz ali o fluxo de caixa, ele pede para calcular. Isso aqui é boa para botar numa questãozinha de prova. Então, deixa eu puxar ali a calculadora. Acho que a última vez que eu abri ela com vocês, eu fiz assim, ó, só um pouquinho. Peguei ela aqui do meu downloads. Acho que acabei de passar por ela. Aqui está ela, desculpa. Perfeito, já vai abrir. Então eu vou abrir a calculadora, vou só mostrar, eu sei que o pessoal já está craque aqui em fazer a conta. A única lógica é o seguinte, ó. Aqui, quando a gente foi conversando em aula, eu sempre tomo cuidado de dizer, até pela experiência, né, ou pelo que eu vi. Quando é alguém que às vezes, tipo, ou não teve aula comigo, ou sei lá, às vezes pode ter perdido esse encontro, a pessoa fica na dúvida, do tipo assim, tá, como é que... Primeiro assim, o que o cara está querendo dizer ali? E segundo, tá, mas o cara tem 2 investimentos, a lógica é a seguinte, é que no momento zero ele investe 10 mil. E quando chega no ano 1, pode ser até que ele tenha algum retorno, mas ele tem que fazer mais um investimento, ele tem que investir mais, né? Vai ficar um saldo negativo de 10 mil. Então, o que vai ser feito? Vai ser feito o seguinte, no momento, né? No momento 0, você tem o valor de 10 mil, e no momento 1, você também tem 10 mil. Então, assim, ó, eu só preciso que vocês façam uma conta que é, do momento 2 até o momento 18, quantos meses são? Faço a conta ali do 2, da parcela 2 até a parcela 18, quantos meses são? Vamos ver. Eu sempre conto nos dedinhos, mas aqui eu vou usar o Excel, né? Eu gosto sempre de contar, porque aqui é onde às vezes o cara pode se perder. E eu também não, eu sugiro que não digite de 1 em 1 na calculadora, que daí o cara vai ficar na dificuldade, né? Só um pouquinho. Estou com o Excel abrindo ali. Quero fazer na HP, né? Mas aqui eu boto na calculadora. Então o que ele diz é o seguinte, ó. Momento 0, momento 1, momento 2. Deixa eu fazer isso aqui, ampliar isso aqui.
Ó, beleza. Então momento 0, 10 mil. Momento 1, opa, menos 10 mil também. Aqui não ficou o sinal, né? Quando não ficou, aperta o menos, ou o F2, e só botar o menos ali já deu certinho. E depois, do 3 até o 18, né? Do 3 até o 18, vai ser o valor de R$3.000. Beleza? Eu vou ter que passar porque eu não sei ali quanto que é, então eu vou passar e depois eu apago, beleza? A letrinha é muito pequenininha ali para mim. Beleza, ó. Então, se a gente contar, né, ó, da parcela 2, 3.000, 1, 2, 3, até ele chegar na 18, vai dar um total de 17 parcelas, tá? 17 vezes. Então, vamos botar na calculadora para fazer a conta. Fica assim, ó. Valor do investimento inicial, 10 mil. Apagar aqui os dados, que eu apertei, acho que não, talvez não apertei direito. 10 mil de investimento. CHS, G, CFO. Momento 1, 10 mil. CHS, G, CFJ. 3 mil. G, CFJ. E aqui eu só digo quantas vezes esse número aparece. Então vai aparecer 17 vezes 3 mil no fluxo, né? 17 GNJ. Boto a taxa, que é 10%, e pergunto qual que é o... Acho que ele nem pergunta o valor presente líquido, ele só pergunta qual que é a taxa interna de retorno, né? Essa é a pergunta, né? Daí eu não precisaria nem botar o percentual, tá? Eu só precisaria apertar FRR. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Será que eu fiz errado? Será que eu paguei alguma coisa aqui? Alguma coisa não deu certo na hora que eu calculei. Mas é assim, ó. Se a gente fizer até por aqui, ó. Fórmulas, que é financeira. Eu uso tanto o computador, eu sempre tento digitar tira aqui e não consigo. Aqui. Eu já estou bem perto do monitor. Da coisa aqui. Então, aqui, ó. No momento 0. Se fizer na calculadora, dá bem certinho lá, tá? Até podemos fazer ali para... Ó. Beleza. Botou todo o fluxo. Resposta. 12. Só que, na verdade, é uma dízima periódica, né? Só que aqui ele arredondou. Ó, 12,12, tá? Vou fazer na calculadora para fazer direitinho também. E também não é legal quando a pessoa não calcula. Ó, vou botar ali de novo. Apagou tudo. 10 mil. CHS, G, CFO. Depois, de novo, 10 mil. Lembrando que esse 10 mil também é negativo. G, CFJ. Aí, 3 mil. G, CFJ. Aí, quantas vezes aparece o 3 mil? 17 vezes. G, CFJ. GNJ, NJ. Não vamos estragar o cálculo agora no final. Só apertar F e RR, ele vai fazer a conta. Não sei, cara. Não sei. Infelizmente, né? Não sei o que deu aqui do cálculo que eu não consegui. Ou da minha calculadora, tá? Eu já fiz esse cálculo milhões de vezes. Um de vocês deu certo? Alguém fez ali no coisa?
Na calculadora ou fizeram, todo mundo fez no Excel? Fez pela calculadora? Não. Não, o pessoal vai fazendo no Excel, tá? Mas, a princípio, sempre dá certinho. Beleza, vamos continuar. Fica a nossa gravação ali, o professor tentou fazer no HP e não... HP não quis ajudar ele. Deixa eu voltar aqui. Só um pouquinho. Beleza, voltando aqui. Então, a resposta ficou 12,12. Questão de número 5. Questão número 5. A figura abaixo mostra o valor presente líquido do fluxo de caixa de um projeto de investimento, com a taxa de desconto usada para calcular. Beleza. Então, assim, ó, ele mostra valor presente líquido e ele mostra lá embaixo uma taxa de desconto, tá? A nossa questão de número 1, ela mostrava, era o mesmo norte, a mesma lógica, né? Então, aqui, valor presente líquido, uma taxa zero, ele vai dar um retorno monetário. A gente sabe que valor presente líquido é em unidades monetárias positivo, até que ele chega no patamar que é de 6%, 6% é a taxa interna de retorno. A gente calculou, a gente foi vendo vários gráficos, 6% é a taxa interna de retorno, beleza? Para quem nunca viu, poderia até ficar em dúvida, né? E aqui ele tem a legenda, né, dizendo que isso aqui é a taxa de desconto, ou seja, o custo de oportunidade, né? É um custo de oportunidade de 1, 2, 3, 4, até o 6. Resposta é, do exame da figura, deduz-se que, então diz lá, o tempo de retorno do capital investido é de 6 períodos. Não dá para dizer, né? O que dá para dizer, com base na figura, é que a taxa interna de retorno é 6, mas não que é 6 períodos, e isso aqui é 6%, né? Não 6 unidades de tempo. Então, letra A está errada. B, o valor total dos gastos com o projeto é menor que o valor dos recebimentos com o projeto. Tem cara de ser essa, tá? Vamos ler as outras, para não dar a resposta já, né? Letra C, o valor total dos gastos excede o valor total dos recebimentos. Beleza. Uma descartou a outra, entenderam? E a letra D diz assim, ó, a taxa interna de retorno é 5%. Não. A gente viu que a taxa interna de retorno é a taxa interna de retorno é 6%. Então, o que a gente consegue observar aqui da imagem, tá? É o seguinte, o retorno que ele tem é maior do que os gastos. Por quê? Porque senão, há uma taxa de zero, se a gente for só olhar o fluxo dele, né, não teria esse valor aqui positivo. O que vai acontecer é que conforme o custo que a pessoa vai pagando, né, o capital, essa vantagem que ele tem vai diminuindo. É a mesma coisa, né? A gente estava conversando aqui, conversei com o Ronaldo aqui sobre algumas coisas aqui de ensino e tudo mais. A gente conversou a respeito daí falou a respeito também eu comentei a questão do YouTube, dos vídeos, inclusive. Nos canais do YouTube tem bastante vídeo do Flávio Augusto, que é o empreendedor lá que fez o Wise Up e que daí ele comprou lá um time lá em Miami. Aí parece que agora, recentemente, ele vendeu, parece que é uma operação de 2 bilhões. Não vi tão aprofundadamente, porque era tipo uma notícia rápida que disse assim, fulano de tal disse que ele ia vender e realmente parece que ele vendeu. Não verifiquei as fontes, tá? Mas o que acontece e o que a gente consegue verificar, né? Lembrei da história do Wise Up, porque ele é o caso de um empreendedor que ele conta que ele começou pagando cheque especial. Às vezes você tem vários negócios que o negócio ele vale muito a pena, né? Se o cara pagar uma taxa de juros razoável, o negócio se paga. Só que a maioria dos negócios, se considerasse que o cara tivesse que pagar os juros do cheque especial, o cara não ia conseguir, né? Porque os juros do cheque especial para a instituição financeira, se ela não tivesse uma inadimplência alta, né, seria a coisa mais maravilhosa. A taxa do cheque especial, na verdade, ela é algo do capeta, né? Se a gente for pensar, porque tipo assim, ó, é um retorno que dá, né, em torno de 8% ao mês. 8% ao mês e que dá isso aí no ano,
Cara, tem muita gente que gostaria de ter um negócio que desse um retorno tão legal, né? Tipo, movimentando ali dinheiro e coisa e tal, não tem toda uma logística, né? Enfim, claro que tem, mas... Enfim, com isso quero dizer o seguinte, o gráfico demonstra que ele é viável. Só que, é claro, dependendo da taxa de juros, boa noite, Gustavo, da taxa de juros, ele pode deixar a vir a ser. Só que dá para ver sim, tá? Que o recebimento é maior do que o que ele gastou, né? Ou seja, o que ele tem de entradas é maior ali do que as saídas. Então, a resposta dessa questão é a letra... Vamos ver qual que diz isso. É a letra B. O valor total dos gastos com o projeto é melhor do que os recebimentos. Beleza? Espero que estejam todos indo muito bem. Ele até tinha uma letra E, que é o que dizia, taxa interna do retorno depende da taxa de desconto. Não. Como a gente foi calculando várias vezes, a gente observou o seguinte, que nem eu acabei de calcular aqui no Excel. Você não precisa saber, ó, quer ver, ó? Volta lá. Você não precisa saber, não precisa colocar um custo aqui do capital para descobrir a TIR. O cálculo da TIR ele faz independente do custo. Você usa o custo para saber se o projeto é viável ou não. Questão de número 6. Só um pouco. Apertei em tanto botão. Não, esse começa. Esse é um que eu tenho já com as respostas. Deixa eu fechar e vou abrir de novo. Com a resposta não tem graça, o cara já tem, né? Deixa eu abrir de novo ali, só um pouquinho. É, botar tipo na prova, assim, o cara já se confunde. Cara, quem foi? Eu tive um professor, não sei se vocês também tiveram isso, assim, que inclusive até já via acontecer, inclusive na faculdade, que eles disseram assim, olha, quando for mandar para a impressão, não mande, né, quando fazia a prova física, né, não mande em vermelho, porque na hora que a impressora vai imprimir, o vermelho ele imprime mais fraquinho, né? Então, assim, ó, o que está mais fraquinho, o cara já sabe que é a resposta, né? Aí por isso que a gente tem a instrução de nunca mandar. E eu tive professor que sei lá, não sei se ele não percebia, não sabia, né? Ou o que acontecia, né? Então, você tinha ali a noção de qual que era a resposta, via que estava mais fraco, via da outra, via da... Se tinha alguma que estava em dúvida, o cara fazia o quê? Assinalava a fraquinha, né? Tipo, pá, aí professor, é mamão com açúcar, que nem o pessoal diz, né? É, é verdade, verdade. Ó, uma coisa que eu aprendi para minha vida, já falei, né? Acho que para vocês nunca falei. Eu sou assim, ó. Se for na hora de prova, né? Morro sozinho, morro afogado, mas não peço ajuda. Eu, na minha época de colégio, né, eu era aluno CDF, em dois momentos da minha vida, eu olhei para a prova do coleguinha, né? Tipo, na época de ensino, que antigamente era primeiro e segundo grau, não me lembro, deve ter sido primeiro grau ou segundo grau, né, comecinho lá. Eu olhei duas vezes a prova do meu colega, tipo assim, de alguém, para tentar responder. Estava na dúvida, eu olhei da pessoa. As duas vezes eu errei. Então, assim, ó, decidi para mim assim, ó, nunca mais. Tipo assim, ó, eu vou convicto, posso estar errado, mas vou conforme ali meu estudo, sabe? Aí desisti, né? Depois tem uma outra coisa que eu comento quando não for gravada lá, sei lá, umas coisas assim que a gente sabe de estratégia e coisa e tal, mas isso é para isso é off gravação. Só de curiosidade para se divertir um pouco. Sim. Sim. Fazer a prova do IFC. Eu lembro que eu estava em dúvida uma questão, eu fui fazer, aí dei uma olhada, copiei a questão para do lado, e aqui eu achei que estava certo, estava certo, eu errei. Sim, é isso, é isso. Senhores, vou fazer uma pausa aqui na gravação, a gente já vai começar com um vídeo novo, tá? Só um pouquinho.